Vamos lá. Copa Cartólatras 2011. Tudo pronto para a 11ª etapa, o Troféu Docas 2011. O grid de largada da primeira bateria aqui composta pelos pilotos da 17ª posição abaixo, trazendo a pole position de Carlos José. Samuel Alencar larga em segundo, com Renato Martini terceiro, Aline Rabelo quarto, Yandra Alencar quinto, Luiz Pedro Rossi, Marcos Vinícius, Rodrigo Andreto, Anderson Borges, Danilo Rabelo e Adriel Borges compõem o restante do grid. Essa é a primeira bateria do dia e já vamos para a largada. Luz vermelha será pintada, luz verde virá na sequência. E aí está, luz vermelha e luz verde já largaram. Carlos José, o pole position, tem uma grande oportunidade de conquistar sua primeira vitória, aliás, seu primeiro pódio no Grupo Cartola. Ele que tem sido quarto colocado constantemente. Ali está, largou bem, Renato Martini é o segundo. Vem mantendo-se à frente ainda Carlos José. Luiz Pedro Rossi pula para quinto lugar. Um pouco mais atrás temos estreantes. O Adriel Borges ganha 2 posições. Já é o 9º colocado. A câmera se perde um pouco e Yandra fica. Yandra fica nos pneus, fica para trás. Parece ter problema. Yandra Alencar. E ali vamos com a liderança ainda de Carlos José. Mantendo-se à frente. Abre uma certa vantagem para a segunda posição, que é de Renato Martini. Bela largada de Carlos José, mantendo-se à frente. Carlos José, o líder da prova. Ele que largou na pole position. Renato Martini tenta acompanhá-lo. Depois Aline Rabelo, Danilo Rabelo. E ali Luiz Pedro Rossi na quinta posição. Liderança de Carlos José. E olha só, Renato Martini acaba rodando e perdendo posições importantíssimas. Aliás, Renato Martini nada, Carlos José. O líder da prova, Carlos José, perde liderança, perde várias posições. E Luiz Pedro Rossi aparece na segunda posição com a Aline Rabelo em terceiro. Renato Martini é o líder. Nesse momento, Aline Rabelo ultrapassa Luiz Pedro Rossi e assume a segunda posição. E já se recupera o Carlos José, o quarto colocado, supera o Danilo Rabelo. A Yandra vai ficando mais para trás, aí você vê mais uma volta completada. Carlos José, o líder novamente. Ali quem completou a volta foi a Yandra. Carlos José, o líder. Na segunda posição vem o Luiz Pedro Rossi. Quem vem para cima vai tentar ultrapassagem. É o Renato Martini. Quem é? Pelo amor de Deus. Vamos ver. Vai fazer ultrapassagem. Coloca por dentro. Escapa o Renato. E agora sim assume a ponta. Luiz Pedro Rossi. Na brilhante ultrapassagem, Luiz Pedro Rossi é o novo líder. Ele supera o Renato Martini. Carlos José é o segundo. Que ultrapassagem. Mostrou toda a habilidade Luiz Pedro Rossi ali num ponto de difícil manobra. E abre vantagem. Renato Martini, aliás, ficou. O Carlos José já é o segundo colocado novamente. Confusão ali, você vendo Luiz Pedro Rossi, é o novo líder. E vem abrindo vantagem. Na segunda posição já aparece Danilo Rabelo. Depois Carlos José em terceiro, em quarto o Marcos Vinícius, que também se recupera bem. O Renato Martini ficou, aí está Danilo, o Marcos Vinícius vai colocar por dentro e fazer ultrapassagem para ganhar a terceira posição. Supera o Carlos José. Ei, Carlos José, quando é que vai vir o pódio, Carlos José? Está muito próximo, mas não consegue. Dessa vez de novo, o quarto lugar. Mas tem corrida pela frente, pode se recuperar. Marcos Vinícius acaba superando, portanto, o Carlos José, assumindo a terceira posição. Aí anda a Aline passando mais ao fundo. E roda a Aline. Roda mais uma vez a Aline Rabelo. Enfrenta dificuldades nesse momento, ela que teve um bom início de prova. Que corrida. Luiz Pedro Rossi é o líder. E vem abrindo frente. Vem fazendo uma corrida sem erros. O gigante do capacete muito preto.
Ali está Marcos Vinícius, supera o Danilo e assume a segunda posição. Marcos Vinícius agora é o segundo colocado e vai tentar ir à busca de Luiz Pedro Rossi, que tem uma vantagem relativamente confortável. Ele dá uma olhadinha para trás e vem na frente ainda Luiz Pedro Rossi. Aí o segundo colocado, Marcos Vinícius. Depois Danilo Rabelo. Carlos José aparece em quarto. Depois de largar na pole position, rodar, cair para a sexta ou sétima posição e recuperar algumas posições, chegando a ser o segundo colocado. Luiz Pedro Rossi é o líder. Uma liderança inédita. Mas a vantagem de Marcos Vinícius vem caindo vertiginosamente. Aí está. Marcos Vinícius é o segundo colocado e vai vir para cima de Luiz Pedro Rossi. A pista ainda muito molhada, mas como parou de chover, pode ser que comece a secar. E aí Marcos Vinícius vem tirando vantagem. Danilo Rabelo tenta acompanhar na terceira posição. Luiz Pedro Rossi é o líder. Ali aparece Marcos Vinícius na segunda posição. Marcos Vinícius vem fazendo uma corrida de recuperação e vem se aproximando. Depois terceiro Danilo, e aí a quarta posição disputadíssima. O Adriel Borges faz a ultrapassagem sobre o Anderson Borges, assim como a Aline. E aí na disputa da quinta posição. Que coisa, que corrida. Carlos José, o quarto colocado, não consegue acompanhar o Danilo. Aí está Luiz Pedro Rossi, liderando a prova, volta outra. Ele tenta abrir vantagem, mas olha o Marcos Vinícius como se aproxima. Marcos Vinícius tenta diminuir mais ainda essa vantagem para quem sabe ainda tentar a liderança da prova. Esse é o terceiro colocado, Danilo Rabelo. Na quarta posição, ficando mais para trás, Carlos José. Mais uma vez chega muito próximo do pódio Carlos José. Aí está o piloto Carlos José da equipe que tem tudo para ser campeão, a FK. Renato Martini é o quinto colocado. Na sexta posição vem Adriel Borges, mas muito pressionado por Aline Rabelo. Aí está Luiz Pedro Rossi, sendo acompanhado por Marcos Vinícius. De novo o Danilo Rabelo na terceira posição. Faz uma corrida solitária nesse momento. Sem chance de buscar um segundo lugar, mas sem sofrer pressão do quarto colocado. É esse aí, Carlos José. Torcendo para algum erro de um dos três primeiros colocados, para quem sabe herdar um pódio. Renato Martini, quinto colocado. Depois Adriel Borges e Aline Rabelo vem se aproximando do Renato. O Renato errou. Vamos ter briga sim pela quinta posição. Renato Martini, Adriel Borges, Aline Rabelo. Aí está Luiz Pedro Rossi. Olha o Marcos Vinícius como se aproxima. Bandeira branca. É a última volta. Nunca esse minuto foi tão demorado na história na Copa Cartólatras para o piloto Luiz Pedro Rossi, que errou. Errou na primeira curva da volta. E com isso o Marcos Vinícius encosta. A câmera se perde, está um pouco longe. Difícil de acompanhar nesse momento, mas o Marcos Vinícius chega, e chega muito agora. Uma aproximação muito perigosa. Essa aqui é a última volta. Ali está Luiz Pedro Rossi, pressionadíssimo por Marcos Vinícius. O Marcos Vinícius tenta se aproximar. Chega nas últimas curvas, o Luiz Pedro Rossi sofre pressão terrível. Vem Marcos Vinícius. Marcos Vinícius pressiona de todas as maneiras, entra no túnel. Mais duas curvas para definir essa corrida que talvez seja aquela mais esperada. Luiz Pedro Rossi faz a segunda curva. É uma para a direita, depois a esquerda e pinta na reta. Para defender, quem sabe, sua primeira vitória. Vem Luiz Pedro Rossi, pintou. Não vai perder mais. Agora é dele. Luiz Pedro Rossi vence. E é extremamente comemorado. Uma vitória jamais vista na história da Copa Cartola, sendo muito comemorada. Luiz Pedro Rossi vence. Aí está.
com Marcos Vinícius em segundo, Danilo Rabelo em terceiro, Carlos José quarto, quinto Renato Martini, depois Adriel Borges, Aline Rabelo, Rodrigo Andreto, Samuel Alencar, Wanderson Borges e Iandra Alencar. Muito comemorado, Luiz Pedro Rossi conquista sua primeira vitória na história da Copa Cartólatas na primeira bateria do dia. Agora vamos para o grid de largada da segunda bateria do Troféu Docas, 11ª etapa da Copa Cartólatas, valendo o título. A pole position é de Rafael Bruno, que só precisa de um 10º lugar para conquistar o título. Depois Sérgio Desidério, Fernando Fernandes, Marcelo Chagas, Cleuber Monteiro, Anderson Alencar, Leonardo Rocha, Vinícius Rodrigues, Luiz Antônio, Charles Martins e Fernando Rodrigues. O único que pode roubar o título do Rafael é o Vinícius, largando em oitavo. Precisa vencer, fazer melhor volta e torcer por um desastre pro Rafael aí. Chegar em 10º. Vamos para a largada. Rafael Bruno é o pole. Já largaram. Mas o que houve ali? Rafael Bruno mantém a frente. É o líder, larga na frente e mantém a liderança. Sérgio larga em segundo, mantém a segunda posição também. Mas fica um pouco. A luz do painel deu uma piscada estranha. Pareceu que acendeu o vermelho, acendeu o verde e voltou para o vermelho. Mas está ali. Todos largaram e vão adiante. Rafael Bruno é o líder. A segunda posição é o Sérgio Desidério. Aí você vê a pressão de Anderson Alencar sobre Cleuber Monteiro. Essa corrida traz os 16 melhores colocados no campeonato. Obviamente que não conta com todos, como você pode ver, mas estão aí os pilotos que tiveram o melhor desempenho durante toda a competição. E valendo o título, portanto, entre Rafael Bruno e Vinícius Rodrigues. Situação muito cômoda do Rafael Bruno, que é o líder da prova, com Sérgio Desidério pressionando. Ele não tem nada a ver com o título, vai para cima. A briga entre os dois, ele quer buscar a vitória. Olha só como escapa o Rafael Bruno. Vem Sérgio Desidério tentando pressionar novamente. Vamos pintar na reta para completar a primeira volta. Aí está, Rafael olha para trás. Procura o Sérgio, já encontra o Sérgio. E vem para cima Sérgio Desidério. Rafael colocou por dentro. Sérgio assume a ponta depois de uma escapada de Rafael. Rafael Bruno perde a liderança, mas não perde distância. Mantém-se próximo de Sérgio Desidério. A disputa pelo terceiro lugar entre Fernando Fernandes, Marcelo Chagas e Leonardo Rocha também é muito intensa nesse momento. O Leonardo coloca por dentro, fecha a porta o Marcelo. E ali está o Sérgio na frente do Rafael. Cleuber Monteiro é o sexto, pressionado ainda por Vinícius Rodrigues, que é o sétimo. Sérgio Desidério ajuda um pouco o Vinícius nesse momento e assume a ponta. Mas o Rafael está muito próximo do Sérgio. Foi ultrapassado, mas não perdeu contato. Mantém-se pressionando, levanta o braço, ele tocou no Sérgio. Pede desculpas, mas agora o Sérgio espalha e recupera a frente Rafael Bruno. O líder do campeonato volta a assumir a ponta. Olha, o Sérgio não desiste. O Rafael abre demais e vai perder de novo a liderança. É de Sérgio Desidério. Assume a ponta Sérgio Desidério novamente. E vem os dois completar mais uma volta. Sérgio, Rafael. Depois o Fernando Fernandes. Olha como o Rafael escapa nessa curva. Fernando Fernandes se aproximou. Olha só o Rafael por fora. O Sérgio mantém a linha de dentro, acaba espalhando um pouco e Rafael assume a ponta de novo. Que disputa intensa nesse momento da prova. E olha o Fernando como se aproxima. Vem para cima dos dois. E o Sérgio recupera a frente. Assume a ponta Sérgio Desidério. De novo. Rafael segundo, Fernando e o Marcelo. Aí estamos com bandeira branca já. E o líder é Vinícius Rodrigues, pressionado por Rafael Bruno. Vou tentar explicar rapidamente o que aconteceu. Perdemos a memória da câmera, perdemos muitas disputas de verdade. Fernando Fernandes chegou a liderar. Cleuber Monteiro abandonou a prova. Vinícius Rodrigues foi ultrapassando um por um e conseguiu chegar na liderança. Rafael Bruno é o segundo colocado e começa a ser mais rápido. Vamos para a última volta e uma pressão infernal. O título já está ficando nas mãos de Rafael Bruno, independentemente do que possa acontecer aí. Vinícius Docas, Vinícius Rodrigues tenta pelo menos garantir sua vitória. Garantir um desfecho de campeonato à altura de sua grande campanha também. Ele que vai conquistando o vice-campeonato. Mas vem Rafael Bruno, campeão da Copa Cartólatras 2011. E Vinícius Docas vence a prova.
Vitória deste aí, Vinícius Rodrigues, o vencedor do troféu Docas na bateria 2. A imagem do vice-campeão da temporada também. Vinícius Rodrigues, portanto, com Rafael Bruno, campeão da temporada em segundo, Sérgio Desidério terceiro, depois Fernando Fernandes, Leonardo Rocha, Marcelo Chagas, Anderson Alencar, Fernando Rodrigues, Charles Martins, Luiz Antônio e Cleuber Monteiro. O campeão da temporada é Rafael Bruno, com imagens do pódio, a primeira bateria com a vitória de Luiz Pedro Rossi, em segundo lugar Marcos Vinícius e em terceiro Danilo Rabelo. Grande vitória de Luiz Pedro Rossi. Depois o pódio da segunda bateria com Vinícius Rodrigues em primeiro, Rafael Bruno em segundo e Sérgio Desidério terceiro. Copa Cartólatras 2011 é um oferecimento da Docas Utilidades para o Lar. Frutos da terra, alimentos naturais. E Bestway Idiomas, inglês e espanhol em 3 semestres.